E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mundo do Futebol e hoje eu trago para vocês as novidades no mercado de transferências do Campeonato Italiano, que começa amanhã. Temos algumas novidades, alguns times se reforçaram muito, outros menos, mas é importante que você saiba tudo antes de assistir os jogos. Então, antes de iniciar, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para já se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar uma curtida no vídeo para ajudar a gente, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Começando então pela Roma, a sétima colocada do campeonato passado. As principais novidades da Roma são a troca de técnico, principalmente o técnico José Mourinho, português, já assumiu a Roma sem custos, né? Foi substituído o Paulo Fonseca, treinador português também, pelo José Mourinho no caso. O José Mourinho provavelmente pediu algumas contratações, porque chegaram muitas contratações e a Roma gastou um bom dinheiro nesse mercado de transferências. A contratação mais cara da Roma para essa janela foi o atacante Tammy Abraham, atacante inglês que veio do Chelsea. A Roma pagou cerca de 40 milhões de euros por ele. Ainda chegou o atacante Eldor Shomurodov, que veio do Genoa. A Roma pagou cerca de 17,5 milhões de euros por ele. Além disso, também chegou o lateral esquerdo uruguaio, Matias Vinha, titular da seleção uruguaia e que estava jogando muito bem no Palmeiras. A Roma pagou cerca de 13 milhões de euros por ele. O goleiro Rui Patrício, que jogou no Wolverhampton a temporada passada, foi contratado por cerca de 11,5 milhões de euros. Além disso, tivemos o retorno de Alessandro Florenzi, lateral direito italiano, que jogou a temporada passada pelo PSG. A Roma também anunciou algumas saídas, como o lateral direito brasileiro Bruno Pérez, que vai jogar no Trabzonspor esse ano. Além dele, saiu o zagueiro brasileiro Juan Jesus, que não tem clube definido ainda. Pulando agora da sétima para a sexta posição do campeonato italiano do ano passado, agora vamos falar um pouquinho sobre as contratações da Lazio. A Lazio não apresentou muitas novidades no mercado de transferência. Entre as principais novidades a gente pode destacar o meio-atacante Felipe Anderson, onde a Lazio pagou cerca de 3 milhões de euros para tirá-lo do West Ham e trazê-lo novamente para a Lazio. Além dele, a Lazio também trouxe o atacante Pedro, que veio da rival Roma sem custos. É isso aí, a Lazio mais modesta no mercado, né? Então agora vamos falar do quinto colocado do ano passado, que no caso foi o Napoli. O Napoli resolveu não gastar dinheiro nessa janela de transferências e por enquanto só trouxe jogadores por empréstimo ou sem custo. Para compor a equipe do Napoli chegou o atacante italiano Luciano Spalletti. O Napoli ainda teve o retorno de empréstimo do meio-atacante Adam Ounas, além dele do lateral direito Kevin Malcuit, que voltou da Fiorentina. Entre os jogadores que estão de saída, o lateral direito Elcid Isaj, que foi embora sem custos. Além dele o zagueiro Nikola Maximovic e o técnico italiano Gennaro Gattuso. O volante francês Bakayoko finalizou seu período de empréstimo e retornou ao Chelsea. Agora vamos falar sobre o quarto colocado do ano passado, que no caso foi a Juventus. Será que a Juventus volta a brigar pelo título esse ano? A principal contratação da Juventus foi o meio-campista Manuel Locatelli, que fez uma ótima Eurocopa pela seleção italiana, e a Juventus resolveu contratá-lo por cerca de 35 milhões de euros do Sassuolo. Além dele, o atacante Caio Jorge, que veio do Santos, também já está disponível lá na Juventus. A Juventus pagou cerca de 1,5 milhão de euros por ele, pois foi um jogador que viria sem custos, mas a Juventus resolveu pagar uma compensação financeira para que o Santos liberasse ele imediatamente. O técnico italiano Massimiliano Allegri também vai assumir a Juventus no lugar do Andrea Pirlo, que foi dispensado. Além disso, alguns retornos de empréstimos, como do lateral esquerdo, que voltou do Genoa, Luca Pellegrini. O goleiro Mattia Perrin também voltou de empréstimo do Genoa. O lateral direito Mattia De Siglio voltou de empréstimo do Lyon e o zagueiro Daniele Rugani voltou de empréstimo do Cagliari. Algumas saídas: o goleiro Gianluigi Buffon saiu da Juventus e foi para o Parma sem custos, assim como o técnico Andrea Pirlo, que está ainda com futuro indefinido. O zagueiro turco Merih Demiral saiu por empréstimo para o Atalanta e o lateral esquerdo Gianluca Frabotta, que foi por empréstimo para o Hellas Verona.
Pulando da quarta para a terceira posição, agora falando do Atalanta, que vem fazendo bons campeonatos italianos nos últimos anos. O Atalanta contratou o goleiro argentino Juan Musso da Udinese por cerca de 20 milhões de euros e foi a transferência mais cara da Atalanta nessa janela. Contratou ainda o zagueiro do Hellas Verona, Matteo Lovato, por cerca de 8 milhões de euros. Fez um contrato de empréstimo com o zagueiro turco Merih Demiral, zagueiro da Juventus, por cerca de 3 milhões de euros, lembrando que é só empréstimo, hein? E o lateral esquerdo Giuseppe Pezzella, que veio do Parma por empréstimo. No Atalanta, alguns jogadores que saíram por empréstimo são o goleiro Pierluigi Golini, que foi para o Tottenham, assim como o zagueiro argentino Christian Romero. Victor Kovalenko, o meio-campo ucraniano, foi para o Spezia, e o Mattia Caldara, que estava emprestado ao Atalanta, voltou para o Milan, pois o seu empréstimo acabou. Agora falando sobre as transferências do vice-campeão do ano passado, que no caso foi o Milan. O Milan contratou o goleiro francês vindo do Lille por 13 milhões de euros, Mike Maignan. Além dele, trouxe o lateral esquerdo do Mônaco, Fodé Ballo-Touré, por 5 milhões de euros. Trouxe também o atacante veterano Olivier Giroud, francês, veio do Chelsea. O Milan também tem alguns retornos de empréstimos, como o goleiro Alessandro Plizzari, que voltou do Reggina, e o lateral direito Andrea Conti, que retornou do Parma. Além deles, o meio-campo Tommaso Pobega, que retornou do Spezia. O Milan também perdeu alguns jogadores, como o meio-campo Hakan Çalhanoğlu, que foi para o Inter de Milão sem custo. Também perdeu o goleiro Gianluigi Donnarumma, goleiro italiano, que foi para o Paris Saint-Germain. O atacante croata Mario Mandzukic ainda está definindo seu futuro. O lateral direito Diogo Dalot terminou o seu período de empréstimo e retornou ao Manchester United, assim como o meio-campo Soualiho Meite, do Torino. Muito bem, agora campeão do ano passado, o Inter de Milão. Vamos falar um pouquinho sobre as suas novidades. Na Inter de Milão chegou o lateral direito Denzel Dumfries, holandês do PSV Eindhoven. A Inter pagou cerca de 12,5 milhões de euros por ele. Também chegou o atacante bósnio da Roma, Edin Dzeko, que veio sem custos, assim como o meia turco do Milan, Hakan Çalhanoğlu. O goleiro italiano do Crotone, Alex Cordas, também chegou sem custos. O técnico italiano Simone Inzaghi também chegou sem custos da Lazio. A Inter de Milão também teve alguns retornos de empréstimos, como o lateral esquerdo Federico Di Marco, que estava no Hellas Verona. O meio-atacante Valentino Lázaro estava no Borussia Mönchengladbach e está retornando de empréstimo também. O atacante Edi Salcedo estava no Hellas Verona e também retorna de empréstimo. A Inter de Milão também teve algumas baixas, como o lateral direito Achraf Hakimi, marroquino, foi para o PSG. A Inter de Milão conseguiu fazer um bom caixa com esse jogador, pois vendeu ele por cerca de 60 milhões de euros. A Inter também perdeu o goleiro italiano para o Udinese, Daniele Padelli, sem custos, assim como o meio-campo Ashley Young, que retornou à Inglaterra para o Aston Villa. O técnico Antônio Conte também foi substituído pelo Simone Inzaghi e também não está definindo seu futuro. Mas a principal saída e com certeza mais sentida vai ser a do atacante belga Romelu Lukaku, onde a Inter de Milão conseguiu vendê-lo por 115 milhões de euros. O atacante Lukaku vai jogar nessa temporada na equipe do Chelsea da Inglaterra. Muito bem, essas foram as principais notícias do mercado da bola do campeonato italiano. Então o campeonato italiano começa amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Inscrevam-se no canal, deem o like e ativem o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esse, ok? Então um abraço a todos, até o próximo vídeo.